Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o tarô mitológico, né? Como a gente já falou em alguns vídeos antes, não existe um tarô mais poderoso que o outro, tá? Na verdade, todos possuem uma mesma base simbólica que segue o tarô de Marsella, tá? E os mais modernos, como por exemplo o tarô Rider-Waite, né, eles são lançados e a maioria é apenas uma reformulação estética para ampliar o catálogo das editoras, tá? Ou seja, a editora contrata um artista para criar novos desenhos, né, mas para fazer um modelo diferente. Mas nem sempre essa pessoa ela é conhecedora da simbologia oculta, né? Já o tarô mitológico é considerado um tarô transcultural, né? Uma adaptação, mas que tem algumas particularidades interessantes. Por quê? Ele foi criado por uma astróloga, né? Autora de diversos livros, que é a Liz Greene. Ela fez isso em parceria com a psicóloga Juliette Sharman Burke, e quem produziu as imagens foi a Trisha Newell, né? Que é uma artista aí muito talentosa, tem várias exposições já. O diferencial desse tarô é que ele é baseado aí na mitologia greco-romana, que é muito anterior ao tarô de Marsella, mas que tem até alguns reflexos simbólicos nesse tarô. Na própria mitologia aparece de uma forma indireta, até pela proximidade cultural, né? Já que o tarô ele surgiu na Itália, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem algumas cartas. Vamos colocar aqui a carta da Imperatriz, que é representada por Deméter, que é uma deusa que fala muito da prosperidade, mas que tem um lado sombra também, que é, digamos assim, o lado negativo da Imperatriz, né? Então, por exemplo, um lado vingativo, obsessivo, que é explicado dentro desse mito, né? Então é uma carta que chama atenção porque ela amplia o simbolismo mais básico da Imperatriz, né? Outra carta que a gente tem também, a carta da sacerdotisa, que é representada pela Perséfone, né? Que traz uma simbologia de pureza, mas também uma necessidade de mergulhar nas profundezas do nosso inconsciente, né? Da nossa própria psique. Então, o tarô mitológico, como ele foi criado com cuidado, com a coerência, a gente pode fazer muitos paralelos com outros ramos de estudo, que também bebem dessa mesma fonte, como, por exemplo, aí, a psicologia, a astrologia. Fora que essa base simbólica, ela gera aí imagens, lâminas, que são mais amigáveis para quem tem uma orientação religiosa ou filosófica que se distancie ou se oponha ao catolicismo ou a todo pensamento judaico-cristão, né, no qual a simbologia do tarô de Marsella está toda baseada, né? Então, por exemplo, para alguns praticantes aí da Wicca, da bruxaria natural, é muito mais confortável utilizar o tarô mitológico, porque, por exemplo, ele traz aí uma representação do Papa, né, como sacerdote, no caso aqui o Quiron, né? E tem algumas cartas, como por exemplo a carta do julgamento ou a carta do diabo, que no tarô de Marsella acaba se distorcendo um pouco do arquétipo. Por quê? Acabam trazendo muito aspecto negativo somente da carta, né? Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, nas aulas eu explico para os alunos que o diabo não é somente o mal, né? O julgamento ele não é somente o castigo, mas os paradigmas que as pessoas trazem por conta dessa coisa judaico-cristã acaba atrapalhando o entendimento correto, né? Outra coisa, a própria psicologia, né, o nome psicologia vem do mito da psique, que a gente inclusive estuda no naipe de copas, né? O próprio Freud, ele batizou aí muitos processos psicológicos com nome de figuras, né? Por exemplo, complexo de Édipo, complexo de Electra, porque ele percebeu que esses comportamentos humanos, eles refletem os mitos, né? A gente encontra aí no nosso inconsciente, como se a gente acabasse reproduzindo algo muito semelhante aos mitos nas nossas vidas, né? Então, muitas pessoas aí que têm um enfoque mais terapêutico na sua consulta, psicoanalítico, pode utilizar esse tarô, né, de uma forma mais lúdica, porque eles fazem essa referência, né? Tem mais afinidade. A astrologia também possui uma ligação com a mitologia, inclusive os nomes dos planetas que são dados são de deuses gregos romanos, né? Foram batizados com o nome de deuses. E os próprios deuses aí estão representados, né? Os próprios planetas estão representados no tarô mitológico, né? Por exemplo, nos arcanos maiores a gente tem o Zeus, que é o nosso Júpiter, né? A gente tem aí o Cronos, que é o Saturno, né? E o próprio Marte, que é a carta do carro.
Então os signos, as estações do ano também estão representadas aí nas cartas da corte, né? E a gente acaba tendo os 12 signos do zodíaco dentro do tarô mitológico também. O naipe dos arcanos menores, eles descrevem aí cada mito, né? Cada naipe representa um mito, que é as etapas de uma conquista em cada área. Então, por exemplo, o naipe de ouros a gente aprende a lidar com a matéria pela jornada do Dédalo, né? Que é um artesão. No naipe de copas a gente aprende a lidar com o lado emocional, com o mito de Eros e Psique, tá? No naipe de espadas a gente vai aprender a lidar com os conflitos, né? A parte mental, né? Seguindo aqui o Orestes, no mito da casa de Atreu. E no naipe de paus a gente lida aí com o nosso entusiasmo, com os desafios, né? As aventuras do Jasão em busca do Velocino de Ouro, tá? Então, o interessante desse tarô, né? Eu recomendo para quem tem um embasamento aí de psicologia, né? Tem um outro enfoque, mesmo para quem já atende para previsões mesmo, adquirir o tarô mitológico, né? Ele vem junto com um livro, tá? Que é um livro bem completo e você pode utilizar ele de uma forma mais abrangente, tá? Eu também dou um curso, né, baseado aí no tarô mitológico, tá? Então, para quem quiser se aprofundar, eu tenho aqui um curso que ele traz um material, né, específico, um material exclusivo, que não é o que está no livro. E é um tarô, um curso, né, que você vai ter aí uma parte muito de experiência pessoal, tá bom? Para você se reconectar com esses arquétipos aí que a gente encontra no tarô mitológico, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, né, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades dos vídeos. E a gente se encontra aí em algum curso, em alguma palestra, em algum atendimento, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.